Olá pessoal, aqui é a Karine, a professora de Física do nosso canal JVE Concurso. E eu estou aqui para te dar uma dica de Física para vocês, para os concursos e as provas. Então, olha só, o que nós temos aqui? Eu tenho a minha régua, né? Uma régua de acrílico e eu tenho um pedacinho de pano. Vou limpar a minha régua. Eu aqui limpando a minha régua tranquila e olha só a mágica acontecendo. Nada nessa mão, nada nessa mão. E eu consigo movimentar, certo? Essa pequena esfera aqui de alumínio. Então, já vou mostrar para vocês qual ramo da física vai explicar esse fenômeno pra gente, né? Quando a gente consegue movimentar os objetos sem mesmo tocá-los, ok? Esse ramo da física compreende a parte de eletricidade, pessoal. O que significa a palavra eletricidade? No grego, significa âmbar. O âmbar, ele é uma resina produzida, uma resina vegetal produzida por algumas árvores. Então essa resina, um certo dia, né, um cientista, ele atritou essa resina com um pedaço de tecido. E ele percebeu que o âmbar ele atraía alguns objetos. Então com isso ele começou a estudar mais a fundo a questão da eletricidade. Mais para frente, alguns anos se passaram, eles compreenderam que toda a matéria, tudo que vocês têm aí em casa, seja o corpo humano, seja o seu cachorro, seu gato, seu computador, sua mesa, tudo é feito de átomos. E os átomos são feitos de pequenas partículas. Nós temos o elétron e o próton. O elétron, ele é uma partícula de carga negativa. E o próton é uma partícula de carga positiva. Mas espera aí, professora, lembra que tem também a questão do nêutron, né? O próprio nome já dá aquela dica pra gente. O nêutron, ele não tem carga nem positiva nem negativa. O próprio nome diz, ele é neutro. Então nós vamos ver algumas características da carga elétrica. Quais são essas características? Quando nós temos dois corpos eletrizados, seja positivamente ou negativamente. Mas espera aí, Karine, o que isso quer dizer? Corpo eletrizado positivamente significa que ele tem uma quantidade maior de prótons em relação aos elétrons. Agora, um corpo eletrizado negativamente significa que ele tem uma quantidade maior de elétrons do que de prótons, beleza? Então, quando eles estão num sistema isolado, você tem dois corpos ali eletrizados. As cargas elas vão passar de um corpo para o outro e o resultante sempre será a mesma quantidade de carga que no começo do processo. O que isso significa? Que não vai surgir cargas novas e também não vai desaparecer essas cargas, né? Elas somente vão passar de um corpo para o outro, ok? E aquela, né, a regra básica universal da natureza, os opostos se atraem. E é exatamente isso na física. Se eu tenho cargas de sinais opostos, significa que elas serão atraídas, ou seja, os prótons vão atrair os elétrons. E agora, se são cargas de sinais iguais, elas vão se repelir. Então, positivo com positivo, um foge do outro, se repele, ok? Então agora o momento da dica aí pra gente, curiosidades. Todo aluno sempre pergunta, né, tem aquela curiosidade, mas espera aí, professora, como que dentro de um átomo eu tenho elétrons e prótons, como que o elétron e o próton não são atraídos e vai colapsar ali dentro do átomo? Pessoal, existem umas forças dentro da física que elas não deixam que esses elétrons se juntem com os prótons. E aí façam com que os elétrons fiquem apenas em volta do núcleo viajando ali. E os prótons ficam juntinhos com os nêutrons lá no núcleo. Beleza, pessoal? Mas em relação aí sobre corpos eletrizados, nós temos vários processos de eletrização. Aqui nós vamos falar de 3 processos principais. O primeiro deles é o atrito. Para começar a falar de atrito, nós temos que ter alguns objetos que estejam primeiramente neutros. Ou seja, o número de prótons e de elétrons são iguais. Eles não estão atraindo nenhum objeto, certo? Então eles estão neutros. Eu tenho aqui no caso a minha régua e eu tenho um pedaço de tecido. Ok, pessoal? Agora, quando eu pego o meu tecido e vou atritar com a minha régua, o que vai acontecer? Entre esses dois objetos haverá a passagem de elétrons. É importante lembrar, pessoal, que somente os elétrons que saem dos corpos. Os prótons não saem.
eles permanecem presos ao núcleo. Os elétrons que vão de um corpo para o outro. Então eu vou atritar. O que vai acontecer? Um vai ficar com cargas, né, mais positivas, então terá maior quantidade de prótons, pois os elétrons vão sair dele. E o outro vai ficar com maior quantidade de cargas negativas, pois ele vai receber elétrons. Mas professora, como nós sabemos quais dos objetos vai ter carga positiva, vai ficar carregado positivamente, e qual terá carga negativa, ficará carregado negativamente? Existe uma série chamada série triboelétrica. Essa série triboelétrica é ela que indica quais são os objetos que possuem facilidade em doar esses elétrons e quais objetos possuem facilidade em receber esses elétrons. Nesse caso, eu tenho então esses dois objetos, ok? E atritando eles, eu vou fazer com que eu consiga aproximar essa bolinha que nós temos aqui de alumínio. Olha só, não tocando, certo? Dá uma paradinha, uma observada aqui, nós temos que ela vai chamar, ou seja, o que podemos concluir com isso? Que as cargas que estão na régua e as cargas que estão na bolinha, elas são opostas, pois a régua ela está atraindo a nossa bolinha aqui de alumínio. O segundo processo é o processo de eletrização por contato, ok? Onde um dos objetos ele tem que estar eletricamente carregado, certo? Lembra que no atrito os dois objetos eles têm que estar neutros. Agora, no processo de contato, um dos objetos tem que estar carregado eletricamente, ou positivo ou negativo. Vamos supor que a régua esteja carregada positivamente, ok? Ou seja, ela tem pouca quantidade de elétrons. E eu tenho aqui, né, o meu pedaço de tecido. Ao aproximar esses dois objetos, o que vai acontecer, né? Vai acontecer que o meu pedaço de tecido ele vai doar elétrons para a minha régua, fazendo assim que os dois objetos permaneçam com cargas positivas. Por quê? A quantidade que a régua recebeu de elétrons não é suficiente para que ela fique neutra. E como o meu pedaço de tecido ele estava neutro e agora ele doou alguns elétrons, ele vai ficar positivo. Então os dois ficarão positivos. Ok? Vamos lá para o terceiro processo de eletrização. Esse aqui nós também temos que considerar que um dos objetos já esteja carregado positivamente ou negativamente. Vamos supor novamente que a nossa régua esteja carregada positivamente, certo? Estando ela carregada positivamente e o nosso pedaço de tecido neutro, eu vou aproximar a régua, olha só, aproximar, não ter contato, apenas aproximar a régua neste lado do tecido. Então, como ela está carregada positivamente, ela vai chamar os elétrons para ela. Os elétrons vão ficar tudo do lado direito aqui do meu tecido. E enquanto do lado esquerdo vai ficar os prótons, ok? Eles vão ficar todos desse lado, né? Vai haver uma divisão de cargas aqui no pedaço de tecido. Quando isso acontece, a gente deve conectar o fio terra. O que é o fio terra? O próprio nome já indica, né? É um fio conectado à terra. Ok? Ao solo mesmo. Por quê? A Terra ela é capaz de doar e receber elétrons. Tendo uma quantidade de prótons aqui, de cargas positivas, o que vai acontecer? Se eu tenho um fio conectado ao solo, os elétrons vão ser chamados pelos prótons, são cargas de sinais opostos. Então, eu vou passar elétrons para o meu pedaço de tecido, que vão sair da Terra. O que vai acontecer então com o meu tecido? Ele vai ficar carregado negativamente, certo? Então eu vou ter o meu tecido carregado negativamente devido a essa conexão com o fio terra e a minha régua aqui carregada positivamente. Eles vão ter cargas de sinais opostos. Lembrando também, né, uma curiosidade aí, que todas as casas elas possuem fio terra, né, no seu sistema de fiação. Por quê? Porque o fio terra é como se ele fosse uma proteção para a fiação da sua casa. Quando há chuvas, né, trovões, algum raio carregado de elétrons que cai a alguma fiação, é ele que vai conduzir toda essa quantidade de elétrons que veio de um raio para o solo da Terra. E aí não vai para sua casa queimar os aparelhos, ok? Olha só como que ele salva a nossa vida aí milhões de vezes. Então vamos aí para o nosso momento de revisão. Nós vimos 3 processos de eletrização. No primeiro processo, atrito,
Um vai doar elétrons e o outro vai receber. E eles vão ficar, são dois objetos com cargas de sinais opostos, já que um doa e o outro recebe elétrons. No segundo é o processo de contato, certo? Onde eu tenho um dos materiais carregado positivamente ou negativamente. E eles vão ficar com cargas de sinais iguais. E no processo de indução, aonde eu tenho o meu fio terra, eles vão ficar com sinais opostos. Então agora tá fácil, né? Vocês já descobriram aí a minha mágica, a grande mágica. Conseguir mover objetos sem tocar. Então eu vou atritar aqui a minha régua e aí eu vou deixar ela com elétrons ou sem os elétrons e ela vai aproximar aqui do meu objeto e vai chamar a carga oposta a ela. Tá vendo que está se aproximando? Então é a vez de vocês, pessoal. Peguei alguns materiais, monte. Mas, Sora, como que é o nome disso? Isso é um eletroscópio. É aqui que a gente consegue verificar se há presença de cargas ou não. Então pegue seus objetos aí, pega um pedaço de tecido, uma régua, um lápis, vamos atritar e vamos ver se eles têm cargas ou não, né? Se vai ser aproximado ou afastado. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Lembrando que eu sou a Karine, a professora de Física do JVE Concursos. E para vocês terem mais desse conteúdo, deixe seu comentário o que vocês gostariam de ver mais sobre física, sobre os mistérios, as mágicas da física. Lembre-se também de curtir nossa página no nosso canal e ative o sininho. Assim que chegar novos vídeos, você já está ligado e já seja um dos primeiros a visualizar, ok? Beijão, até mais!